Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, telespectadores. Estamos iniciando mais uma semana de esporte na TV aqui no seu canal 23 RCT da TVN e também via internet pelo www.rederct.com.br e muito em breve também no canal 6 da NET. Aguardem. Esta noite, como você já está acostumado, toda segunda-feira eu recebo aqui o jornalista e meu amigo Luciano Gasparini. Boa noite, Luciano. Obrigado pela presença. Boa noite, Moreno. Boa noite, telespectador da RCT. Estamos aí então para mais um dia de comentário, uma rodada aí de brasileiro, uma rodada boa para a dupla Grenal, que a gente vai abordar aí na sequência. Perfeito. Vamos começar então lá de baixo com os pequenininhos da categoria Sub-15. Ontem à tarde, no Centro Olímpico Municipal, o Estância Velha empatou com Juventude por 2-2. A equipe do Estância agora soma 5 pontos em 4 rodadas e ocupa a 10ª colocação neste campeonato que tem um turno único, Luciano Gasparini? Me parece que este sim, um regulamento mais coeso da Federação Gaúcha, pois todos se jogam contra todos, no entanto não há separação por grupos. Grupo único, 17 equipes. O Estância vai razoavelmente bem na competição, Luciano? Essa categoria de Estância, digamos que é melhor ter representado Canoas, Vem surpreendendo, vem pego equipes tradicionais, uma equipe recém-formada do Estância e vem fazendo bons enfrentamentos. Juventude, que tem uma base forte, eu considero depois da dupla Grenal aí a equipe que tem melhor estrutura, No Rio Grande do Sul hoje o Estância enfrentou, aí conseguiu um empate, já tinha tido outros bons resultados, só que ainda tem, eu acho que 4 ou 5 rodadas ainda, Exatamente. O próximo adversário do Estância é o Cruzeiro de Santiago, A equipe lá que é acostumada, a jogar a Copa Santiago, o torneio Romeu Galatijax. Então, um adversário difícil também, mas que o Estância vem demonstrando um bom futebol, já inclusive venceu fora de casa, uma das fortes categorias aí do Estância Velha. Nessa competição, Luciano, que ela dá uma parada antes da Copa, assim como o Campeonato Brasileiro, depois retorna. Afinal, são 16 rodadas, turno único, O Estância Velha aí na 10ª colocação, com uma vitória com certeza vai se aproximar ali dos primeiros lugares. Pelo estadual Juvenil B, que é o que mais nos interessa aqui em Canoas, já que Canoas e Estância Velha estão participando, os dois voltam a campo somente no próximo final de semana. A equipe do Estância Velha recebe a equipe de Marau, enquanto o Canoas recebe o Grêmio, a equipe Sub-16 do Grêmio lá no campo do Rio Grande. Acabou sendo boa rodada, Luciano Gasparini, especialmente para o Canoas, que vinha aí com apenas 1 ponto na tabela. O Gramadense veio jogar com o Grêmio, acabou derrotado de virada, lá no CT de Eldorado. Então o Canoas está com um jogo a menos e com 2 pontos a menos que a equipe do Gramadense. Ou seja, se o Canoas vencer, ultrapassa e automaticamente ultrapassa o Avenida, que está também apenas 1 ponto na frente do Canoas. Uma boa oportunidade aí para a equipe do Fabrício Souza contra esse Sub-16 do Grêmio, Com certeza, e a gente criou grande expectativa aí sobre essa equipe do Fabrício. Aí houve aquela derrota frente ao Gramadense, que era um adversário direto na briga pela vaga. Por sorte, na sequência, o Gramadense pegou o Grêmio, que na teoria deve vencer todos os adversários, aí pela estrutura que tem, mesmo jogando com uma equipe sub-16, vem vencendo. E essa vitória ajudou o Canoas, que agora depende só de si aí para encostar novamente no Gramadense. Lembrando, que as 3 primeiras equipes de cada chave se classificam e os 4 melhores quartos colocados também passam à próxima fase da competição, que será disputada depois da Copa do Mundo. Enquanto isso, o Estância segue com 5 pontos na 3ª colocação da sua chave, o Grupo Metropolitano A, e com ótimas chances de classificação a equipe do Estância Velha. Mas este final de semana, Luciano Gasparini, tivemos as quartas de final do Campeonato Gaúcho Júnior, a categoria ali que está na porta do futebol profissional. O Grêmio venceu fácil, digamos assim, para quem vê só o placar, diz que o jogo foi fácil, 4-0 no Lajadense, mas a primeira etapa acabou 0-0. O Inter sim teve mais facilidade, fez 5-0 no Cruzeirinho. Já o Juventude, a única surpresa, vamos dizer assim, dessa fase de quartas de final, foi eliminado em casa, empate em 0-0 com o Cerâmica e derrota nos pênaltis. E o único jogo que ocorreu ontem, o Novo Hamburgo, em casa, perdeu para o São José 1-0, semifinais
Grêmio e Cerâmica, Internacional e São José. O que dizer, Luciano Gasparini? Na verdade, gostaria de repassar as datas dos jogos, é importante, né? No dia 24, agora, no final de semana, o São José recebe o Internacional, lembrando que agora as semifinais são jogos de ida e volta, ao contrário das quartas. Então, o primeiro jogo no Paço da Areia e no mesmo horário e data também, o Cerâmica recebe o Grêmio lá no Vieirão. E depois os jogos da volta, o Internacional recebe lá em Alvorada o São José e o Grêmio em Eldorado do Sul recebe o Cerâmica. Supremacia aí, eu acho que a dupla Grenal deve confirmar as vagas. Mas tem porém, né, que o São José venceu o Internacional na fase classificatória, né? Importante ressaltar, né? Ah, é verdade, venceu, né? 2-1, é verdade. Mas eu acredito, o Internacional vem forte agora, principalmente depois do Grenal, né? O Grenal me surpreendeu, o Grêmio teve uma supremacia, eu estive no jogo e o Internacional me surpreendeu negativamente, esperava um jogo mais equilibrado, o Grêmio foi bem superior naquela partida, mas o Internacional depois dali começou a aplicar goleada nos adversários, inclusive o próprio Cruzeiro, né? Era uma das equipes que tinha tirado o ponto do Internacional, foi 2-2 o jogo em Alvorada. E agora o Internacional aplicou uma vitória, uma goleada aí sobre o Cruzeiro, mostrando o poderio ofensivo. O Internacional que tem o melhor ataque da competição. Eu acredito que, embora o São José seja uma equipe forte também, tradicional, aí das categorias de base, principalmente nessa categoria, eu acho que o Internacional deve confirmar o favoritismo. E ainda mais que são 2 jogos, né? O que dificulta um pouco essa questão aí de ter uma zebra, da equipe não ir bem numa partida. Mas o Internacional jogando 2 partidas aí contra o São José deve confirmar, assim como o Grêmio também, que na teoria, né, se esperava aí o Juventude, um adversário teoricamente mais forte que o Cerâmica, mas não foi o que se viu no enfrentamento entre eles, um enfrentamento equilibrado, onde nas 2 partidas que jogaram tiveram empates em 0-0. Na primeira fase, o Juventude jogou com o Cerâmica no Vieirão, aqui foi 0-0. E agora de novo lá em Caxias do Sul sendo derrotado nas penalidades, né? A gente tem como base, né, os jogos contra o Canoas, que são os jogos que a gente pôde acompanhar em loco, além de alguns jogos, né, da dupla Grenal. E o que eu vi do Cerâmica, uma equipe assim que não me chamou muita atenção. Venceu o Canoas por 3-0, mas o Canoas já eliminado, né, com poucas chances no campeonato, sem muito a fazer na competição, com um time bastante desfalcado, inclusive do zagueiro Júlio, que mais tarde jogaria, né, a partida lá contra o Panambi, em Campo Bom, partida que tu acompanhaste. Eu vi o jogo do Júnior, então o Cerâmica teve facilidade para fazer 3-0 no Canoas, mas não me chamou tanto a atenção como a equipe do São José, que veio ali, né, e não tomou conhecimento do Canoas, aplicou 6-0, tá certo que o Canoas teve um jogador expulso, mas eu ali vi que o São José era, sem dúvida alguma, um forte candidato aí para chegar mais próximo do título, né? Não acredito também, Luciano, principalmente pelo fato de serem 2 jogos, né? Isso acaba dando mais chance da equipe mais forte passar de fase, né? Com certeza, são 180 minutos de possibilidade de supremacia, né? E onde a questão física também deve prevalecer. O Grêmio teve essa vitória aí sobre o Lajadense muito também por esse aspecto, né? O primeiro tempo 0-0, as equipes ditas menores conseguem manter um equilíbrio. Só que no segundo tempo a estrutura e a questão física acaba se sobrepondo, foi o que aconteceu com o Grêmio, que embora também tenha esse aspecto, tem mais qualidade mesmo, uma equipe forte do Grêmio. Eu acho que o Grêmio, eu apontaria o Grêmio como favorito para ganhar essa competição. Eu tive a oportunidade, ainda não assisti ao Internacional, mas eu vi partidas do Grêmio, já várias, né? E o Grêmio tem uma equipe muito forte, com vários jogadores despontando aí que podem ser aproveitados no grupo profissional. E o Juventude, eu também, que nem tu falaste, a gente acompanhou alguns jogos em virtude do Canoas, né? O Juventude no confronto contra o Canoas, aqui no Centro Olímpico... Foi o que teve mais dificuldade. Né? Exatamente. E ganhou numa bola parada, né? Um gol de falta. E o Juventude tem um sistema defensivo muito forte, né? Tanto que foi a melhor defesa da primeira fase ao lado do Grêmio, com 8 gols sofridos. Mas, assim, muita dificuldade para fazer gol, o que se comprovou nessa partida, né? A gente conversou com o Túlio Flores, aí, o preparador físico da equipe de Juventude, e foi exatamente isso que ele comentou, a defesa muito bem postada, a equipe dominou praticamente 90 minutos, só que não conseguiu fazer o gol, né, que é o que mais importava ali no jogo. Eu estava, enquanto tu falava, eu me lembrava, né, antigamente, não sei se tu te lembra, Luciano, as finais do Campeonato Gaúcho Júnior eram normalmente preliminares de jogos da dupla Grenal. Tinha um jogo do Inter no final de semana, primeira final, Grenal no Beira-Rio. Tinha jogo do Grêmio no outro final de semana,
jogo acontecendo no Olímpico. Uma pena agora que os jogos da dupla Grenal são praticamente secretos, né? Um em Alvorada e outro em Eldorado do Sul. E não só os da dupla Grenal, né? A ideia era se fazer isso. Eu me lembro que ano passado a federação chegou a iniciar, que eu estava acompanhando o Canoas, né? Quando o Canoas estava na primeira divisão, e tinha um projeto de fazer as preliminares, o que acabou não se confirmando. O gauchão tem essa questão aí do clima, né? Que no inverno prejudica muito o gramado. Então acabaram evitando e não teve sequência esse projeto, que era uma ideia legal, que nem tu falaste antigamente, e até atraía público, né? As pessoas iam mais cedo para poder ver a preliminar e tinha jogos muito bons, né? Esse próprio jogo aí do Grêmio, do Sub-17 contra o Atlético Mineiro, um grande jogo, melhor, eu comentava aí com alguns amigos meus e profissionais da área, colegas, que aquele jogo, principalmente lá o de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, no Independência, muito bom jogo, melhor que muitos jogos aí da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Lotou a Independência. Esse também foi um mérito aí do Atlético Mineiro, que soube valorizar a competição, coisa que não aconteceu aqui no Grêmio. Não que o Grêmio não valorizasse, mas eu acho que o torcedor não deu a devida importância, né? O torcedor mineiro abraçou o Atlético e compareceu lá 15 mil pessoas no Estádio Independência por uma categoria de Sub-17. É impressionante. Perfeito. Vamos falar agora dos maiores, né? Na terceirona, o Estância Velha no sábado acabou derrotado pela equipe do São Gabriel por 3-0. Esse foi um confronto de líderes, né? Assim o São Gabriel pulou para a liderança, o Estância ficou em segundo durante o sábado. Ontem acabou sendo ultrapassado pelo Guarani de Bagé, que venceu o clássico Baguá por 1-0, mas o Estância foi beneficiado pela vitória do Vovô Rio Grande sobre a equipe do Sapucaense. Como é que ficou agora a situação do Estância Velha, Luciano? Só sem menosprezar teu comentário, vamos falar dos mais velhos, tu falaste, não dos maiores, né? Na verdade é os menores dos maiores, né? Porque depois tem a segunda, e depois vamos falar de Campeonato Brasileiro. E a Sub-23, então o pessoal novinho ainda também. Mas assim, o Estância Velha, aquele gol sofrido ali nos últimos minutos da partida, colocou o Estância de quarta-feira, né? Em maus lençóis, porque ele tem uma partida a mais e tem vários adversários ali na cola, né? Então ele praticamente se coloca aí na condição de ter que vencer esse último jogo. O empate até pode dar a classificação, só que vão ter que acontecer alguns resultados paralelos. E a derrota, então, praticamente elimina o Estância, porque tem o Rio Grande está com 6 e o Farroupilha está com 5 e um jogo a menos. Então eles ainda terão 2 partidas. Se o Estância perder, eles têm a possibilidade de ter 2 jogos e de conquistar apenas 2 pontos cada um para poder... Importante frisar que sempre uma equipe folga, né? E no caso o Estância, na última rodada, ele vai olhar do sofá todos os outros times jogando, né? E mesmo vencendo, ele vai ter essa apreensão aí de ficar... A gente acredita que uma vitória ele deve alcançar a classificação. Mas como ele tem jogos a menos, ele vai ficar nessa apreensão. Se os resultados da quinta-feira, quando o Estância joga contra o Guarani de Bagé, não forem bons, né? Ele ainda vai ter que secar na última rodada. Só para lembrar, assim, a sexta rodada, essas coisas aquelas do Campeonato Gaúcho que a gente fala, a sexta rodada só tem 3 jogos. E a sétima e última rodada, aí acontecem os 6 faltantes, né, para completar os 5 jogos de cada um. E só para lembrar, essa sexta rodada aí que vai equiparar o número de jogos, na quarta-feira o Bagé enfrenta o Rio Grande, né, lá em Bagé, que esse é um confronto aí importantíssimo para o Estância, porque é um confronto direto de 2 adversários. O Bagé está logo atrás com 6 e o Bagé, o Rio Grande está logo atrás com 6 e o Bagé tem 1. Então esse aí não tem nem dúvida, né? O Estância tem que torcer pelo Bagé que joga em casa. Então é um resultado bastante possível de acontecer. E depois na quinta-feira, praticamente no mesmo horário, né? O Farroupilha recebe lá em Pelotas a Sapucaense às 3 da tarde e às 13h30, meia hora depois, o Estância inicia o jogo lá no Estádio das Cabriúvas contra o Guarani. Então, não tem muita escolha aí, o Bruno Simon vai ter que manter esse bom trabalho que ele vem realizando e vencer. E a gente que tinha expectativa daquela primeira vitória, que não acontecia, aconteceu, o Estância vem, depois veio a segunda. E quase veio a terceira. Então, é uma coisa bastante possível de acontecer. O Estância estava, vale ressaltar, né? O Estância estava desfalcado de seu artilheiro, o William Campos, que fez o gol das 2 últimas vitórias, ficou de fora por suspensão, então ele retorna contra o Guarani e será aí um reforço importante para o técnico Bruno Simon alcançar mais uma vitória aí no comando do Estância Velha. Mais alguma coisa de terceiro? Destacar que teve um adversário forte, né, que é o São Gabriel, que é uma das equipes que vem despontando aí do Carlos Moraes. Finalista do primeiro turno. Exatamente, e que deve confirmar aí a chegada de novo no segundo, está liderando com 3 pontos aí à frente do Guarani de Bagé, que é o segundo colocado.
então deve confirmar a classificação e deve ser um dos postulantes à vaga. Perfeito, Luciano. Depois do intervalo a gente já volta, vamos falar de divisão de acesso e campeonato brasileiro. Até daqui a pouco. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão, um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial, telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT, os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As aventuras da família Walton. Você pode ir buscar. Eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os patrulheiros da Califórnia em grandes aventuras. X. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos então com o Esporte na TV, programa que tem apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação. Acesse lá www.coca.com.br. Luciano Gasparini ainda quer fazer uma ressalva aí na 3ª divisão, né, Luciano? Só para a gente não dizer que a gente não falou do outro grupo, né? Embora não tenha nenhuma equipe de Canoas, é importante aí falar. O Guarani é o líder com 10 pontos, o Palmeirense é o segundo colocado com 9 e o Três Passos é o terceiro com 8. Esses 3 já classificados só vão definir em qual posição que eles vão se classificar para depois fazer o confronto com a outra chave. E a 4ª posição, hoje está com 15 de novembro, de Campo Bom, e o Garibaldi é o 5º colocado com 3, apenas 1 ponto atrás. E curiosamente as 2 equipes se enfrentam na última rodada e vão brigar por essa vaga. Lembrando que esse grupo só tem 6, então todas as equipes estão com 4 jogos e a última rodada agora define. O Garibaldi então recebe o 15, precisando vencer, e o 15 de novembro jogando pelo empate para assegurar a vaga. Perfeito. E todas essas equipes sonham, né, com a divisão de acesso do ano que vem. Divisão de acesso deste ano que já está terminando. Foi definida a final do 2º turno neste domingo. A equipe da União Frederiquense recebeu em casa o Cerâmica e empatou em 0-0. Como havia vencido o primeiro jogo em Gravataí por 2-0, garantiu vaga na decisão. No outro confronto, o Avenida bateu o Brasil de Farroupilha por 2-1 em casa no estádio dos Eucaliptos
e também garantiu presença na final. O jogo estava indo para os pênaltis até os 47 minutos da segunda etapa, quando a Avenida conseguiu o gol da vitória. Mas o Brasil de Farroupilha ainda mantém um fio de esperança vivo, já que ele foi vice-campeão do primeiro turno e aguarda o vice-campeão deste segundo turno para definir a terceira vaga à primeira divisão do ano que vem. O que temos a considerar aí destas semifinais, Luciano Gasparini? Não, o que nós comentávamos agora fora do ar no intervalo, né? Foi-se a chance do Tupi, né? Que via melhor o retrospecto da classificação geral fora os classificados, de disputar a terceira vaga. Então, isso não tem mais possibilidade. O Tupi está fora, vai permanecer na divisão de acesso do ano que vem. Então, com a final agora entre União e Avenida, o campeão já segura a vaga na elite do futebol gaúcho ano que vem, e o vice desse segundo turno, que for o perdedor desse confronto, enfrenta o Brasil de Farroupilha, que foi o vice do primeiro turno. Então ficou bem fácil agora o entendimento. Nós que criticávamos aí o regulamento, acabaram dando sorte aí que as coisas foram ajustadas. Então os dois vices aí de cada turno, que não teve repetição, né, das mesmas equipes, vão disputar essa terceira vaga aí. Primeiro jogo em Santa Cruz. Primeiro jogo em Santa Cruz na quinta-feira, já agora, né? O Avenida então recebe a União aí do Rodrigo Bandeira, que a gente vem também destacando a campanha. Saiu de candidato ao rebaixamento. Ele assumiu na penúltima rodada do primeiro turno com apenas 1 ponto. Foi conseguir a fuga do rebaixamento no último jogo contra o Canoas, lá em Frederico Westphalen, né? E aí agora é candidatíssimo aí a ascensão para a elite. Eu até, se tivesse que apontar um favorito, apontaria o União Frederiquense, também pelo apoio da comunidade, né? Que Frederico Westphalen vem se mostrado que a comunidade abraçou o clube, e isso é muito importante. Uma coisa que a gente não nota aqui em Canoas, nos clubes de Canoas, é a participação da comunidade nos jogos. Então, na quinta-feira, com transmissão da TV Com, o primeiro jogo, e no domingo já conheceremos aí a segunda vaga, o segundo representante da divisão de acesso na primeira divisão do ano que vem, e às 3 horas da tarde lá no Vermelhão da Colina, também com transmissão da TV Com. Perfeito, repassamos aí todo o final de semana do futebol gaúcho. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, que começou, né, com a sua quinta rodada ainda na quarta-feira, com o Goiás fazendo 2-0 no Botafogo. No sábado tivemos apenas um jogo também. O Cruzeiro venceu o Curitiba por 3-2 no estádio Mineirão. Já neste domingo, o Grêmio fez 1-0 no Fluminense. O Corinthians, em sua estreia na Arena, perdeu para o Figueirense por 1-0. O Atlético Paranaense ficou no 1-1 com a Chapecoense. O Flamengo perdeu em casa para o São Paulo por 2-0. O Santos, também em casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. O Vitória, em casa, perdeu também para o Palmeiras por 1-0. E o Criciúma ficou no 0-0 com a equipe do Internacional. O jogo entre Sport e Bahia ficou para o dia 4 de junho, em virtude, né, da falta de policiamento lá no estado de Pernambuco. Luciano Gasparini, dupla Grenal aí, na ponta do Campeonato Brasileiro. Só para uma correção, o Santos na verdade não jogou em casa, jogou na Arena Pantanal, né? Jogou em casa. Ele só tinha o título de mandante, mas acabou jogando fora. Mas Luciano, é em casa, porque ele que quis jogar lá, né? Ninguém mandou ele jogar lá, então verdade, jogou em casa. Ele jogou fora, mas né, não tem desculpa, né, Luciano? Ele quis ganhar dinheiro, se deu mal, perdeu o jogo. E outro aspecto é considerar também, nesses jogos aí que citaste, a vitória do Figueirense no Itaquerão, né? No primeiro jogo oficial aí do Corinthians, né? Entrou para a história, uma derrota, e agora já entrega o seu estádio aí para a FIFA, então não volta mais a jogar no Itaquerão, e vai jogar no Canindé, passa a ser o estádio do Corinthians agora até o retorno aí da Copa do Mundo. E o que nós falávamos mesmo? Não, da situação da dupla Grenal na ponta do campeonato, né? Isso aí, o jogo do Grêmio especificamente, o resultado muito melhor do que a atuação do Grêmio, né? O resultado foi maravilhoso, se considerarmos a atuação que o Grêmio teve em campo. O Grêmio apresentando os mesmos problemas de falta de criação, sem velocidade na transição, do Barcos com dificuldade de arremate, principalmente quando... Aí os lances do jogo do Grêmio, a defesa de Gordon Banks do Marcelo Groi. É impressionante a fase aí que o Marcelo vem vivendo, né? Algumas pessoas requisitavam a presença dele na seleção brasileira. Ele começa a mostrar realmente o valor tendo uma sequência de jogos no Grêmio, coisa que ele não tinha, porque ele ficava sempre na reserva, né? Tendo que jogar 2, 3 jogos quando o Vitor era convocado. E o ano passado também, quando ele começou a temporada, aí o Dida, espetacular defesa, uma defesa difícil,
Porque essa é uma defesa que tu tem que fazer de olhos abertos, né? Porque tu vai nela, a bola quica e muda de direção. Outro lance aí bom do Marcelo Groi, Rafael Sobis. Essa é uma diferença, olha, uma diferença de atacante, o Rafael Sobis e o Barcos. A qualidade no arremate que eu estou sempre falando que o Barcos não tem. Ele ameaça chutar, engana o zagueiro e chuta num segundo momento. O Rafael Sobis é um dos atacantes hoje do Brasil que melhor bate com as duas pernas, né? Perfeito. E o Grêmio aí na terceira colocação do brasileiro, né, Luciano? E só para voltando também àquela questão do Grêmio, a primeira linha do Grêmio toda descaracterizada, né, com o Breno, um Pará, até foi um pouco melhor nesse jogo. Pará foi cirúrgico, né? Foi bem na marcação. Sem Rodolfo, sem o Erle e Bressan, então diante de todas as dificuldades o resultado foi excelente para o Grêmio. Muito a comemorar aí a colocação do campeonato, terceiro lugar, sendo que as mais partidas jogadas fora de casa. Vai jogar em casa agora, né? A oportunidade de se tornar líder na quarta-feira o Grêmio. Joga no Jacone na quarta-feira às 10 da noite, quando recebe o Botafogo. O Internacional vai a Curitiba enfrentar o Celso Roth, um duelo dos dois treinadores campeões da América pelo Internacional, o Celso Roth em 2010 e o Abel em 2006. Jogo também na quarta, porém 1 hora mais cedo às 9. Internacional líder do campeonato, né? Excelente também. Atuação frustrante aí contra o Criciúma. Muito um jogo mal, né? Muito mal. Todo o segundo tempo aí com um jogador a mais, tendo a possibilidade de abrir 2 pontos de vantagem a mais, além do 1 que já tem, sobre o Cruzeiro, que é o segundo colocado. O time que quer ser campeão não pode se dar o luxo de perder pontos como esse, né? O Criciúma, apesar de jogando em casa, é um time fraco, assim como a Chapecoense, que mais uma vez não conseguiu vencer, candidatíssima ao rebaixamento. 3 clubes catarinenses entre os 4 rebaixados. Perfeito. Tivemos também rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. América Mineiro e Joinville lideram a competição com 13 pontos em 5 rodadas, seguidos de ABC, que por sinal é o próximo adversário do Novo Hamburgo na Copa do Brasil, com 10 pontos, e Luverdense, time que veio da Série C, com 9. Pela Série C, o Juventude empatou em casa com o Guarani de Campinas 0-0 e o Caxias perdeu para o Tupi, lá em Juiz de Fora, por 2-1 de virada no finalzinho, dupla Caju aí, mesmo com a derrota do Caxias, rondando as primeiras colocações, né, Luciano? Com certeza, principalmente o Juventude, né, mostrando o bom trabalho aí do Roger. O Juventude que não sofreu gols ainda na competição, né, 4 partidas, não sofreu gols, tem tido dificuldade de fazê-los, né, só fez 2 e teve aquele empate 0-0 na estreia, um empate agora em 0-0. E 2 vitórias por placar mínimo. E permanece também permanece invicto na competição. Segundo colocado com 8 pontos, o líder do grupo B é o Mojimirim com 10, o Tupi é o terceiro com 7, que foi o adversário do Caxias. Uma pena, né? O Caxias saiu vencendo e acabou cedendo a derrota. E o Caxias é o 5º colocado com 5, mas todos ali postulantes à vaga, beliscando as primeiras colocações. E pelo futebol que vem apresentando, competitivo, né? A dupla Caju tem grandes condições de se classificar à próxima fase. Perfeito, falamos já de futebol gaúcho, futebol nacional. Só para encerrar aqui o Esporte na TV, lembrando que tivemos 3 campeões neste final de semana. Na Espanha, o Atlético de Madrid sagrou-se campeão espanhol ao empatar com o Barcelona em 1-1 no Camp Nou. Lá na Alemanha, o Bayern venceu o Borussia Dortmund na prorrogação por 2-0 e levou a Copa da Alemanha. E lá na Inglaterra, o Arsenal acabou conquistando a Copa da Inglaterra. Muito tempo o time do Arsene Wenger aí sem conquistar um título. Algo a destacar nessas 3 equipes? O Atlético de Madrid, né? Impressionante, né? Com a supremacia do Barcelona e Real Madrid nos últimos anos. Eu, particularmente, não esperava que alguma terceira equipe pudesse aparecer. E, surpreendentemente, o Atlético de Madrid, com o trabalho do Simeone, né, que teve o filho campeão aí do campeonato argentino pelo River Plate, que foi rebaixado em 2011, né, teve o acesso e já conseguiu ser campeão, o que mostra... Mais um campeão, né? 5 campeões, na verdade. O Wanderers, Montevideo Wanderers, foi campeão uruguaio, surpreendeu o Peñarol, o ex-time do Maxi Rodrigues. Inclusive o irmão do Maxi comemorou com a camisa do Grêmio. Isso é importante para a marca Grêmio, né? É verdade. É o Grêmio que, falar em marca, a pré-temporada, a intertemporada agora, durante a Copa, parece que vai ser na Europa, né? Na Alemanha, mais provável que seja, ou na Áustria. Bom, Luciano Gasparini, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no Esporte na TV e te aguardo aí na próxima segunda-feira, já conhecendo, né, o campeão da divisão de acesso e os classificados da Terceirona. Muito obrigado. Obrigado, Moreno, pelo convite, né, pela permanência nesse espaço da segunda-feira. Muito obrigado. Boa noite, telespectador. Uma boa noite a vocês. Eu volto amanhã com o amigo Luiz Tavares e também com o Jefferson Pes para falar do futebol e do futsal local aqui de Canoas. Muito boa noite.